Queridos, antes de começar a ministração, nós queremos orar pelo Brasil. É um peso que eu carrego dentro de mim por essa nação. E nós estamos às vésperas da eleição. Eu disse ao profeta Veronese que nessa semana passada tivemos uma reunião em São Paulo e ali eu ouvi de um empresário, um grande empresário, eu tenho o áudio dele. Ele esteve em Nova York recentemente numa reunião com empresários do mundo inteiro. E o mundo inteiro está de olho no Brasil. E ele disse uma frase que me deixou com mais peso ainda. Ele disse: a eleição no Brasil, no dia 2, é considerada a segunda maior eleição do mundo. Todo mundo está de olho no Brasil. E o que nós temos que fazer como brasileiros, mas acima de tudo como filhos de Deus, nós temos que cumprir o nosso voto. Filho de Deus não vota em branco, filho de Deus não se ausenta, filho de Deus vota, e filho de Deus vota, e nós estamos aqui falando de nomes, porque não são nomes que vão salvar a nação brasileira. O que vai salvar a nação brasileira é o nome de Jesus. Então nós temos que votar em tudo aquilo que coincide com a palavra de Deus. Por isso, ao escolher os candidatos, veja a palavra de Deus e veja o que cada candidato fala sobre a palavra de Deus, e você, como filho de Deus, decide o seu voto. Mas não deixe de votar. O Chile hoje virou o que virou porque a igreja se afastou da votação. Como no Chile não é obrigatório o voto, os conservadores que creem na palavra de Deus realmente não foram votar. E isso eles vão pagar o preço agora por causa disso. Mas aqui no Brasil nós somos uma igreja forte, uma igreja que está presente em todas as coisas, e nós vamos votar, e Deus vai fazer a parte dele, nós fazemos a nossa, e Deus faz a dele, nós cremos nisso, amém? Fique em pé no seu lugar, se você é brasileiro e crê na nação, e ama a nação brasileira. Fica, profeta. Aleluia. Senhor, aqui está a bandeira desta pátria. A pátria que o Senhor escolheu, Pai, lá no passado, para através dessa pátria Israel se tornar uma nação, Pai. O Senhor usou um brasileiro, então, Senhor, nós sabemos que existe algo no céu, no mundo espiritual, ligado entre Israel e Brasil. Senhor, o Senhor escolheu esse povo. Pai, em primeiro lugar, queremos pedir perdão por tudo que a igreja tem sido corrompida na nação brasileira, por tudo aquilo que tem acontecido de errado, Senhor, por toda a prostituição, por toda a corrupção na igreja, pedimos perdão, Senhor. Mas aqui no altar, junto com o profeta Veronese, nós estamos clamando para que o Senhor olhe o remanescente fiel, aquele povo, Senhor, que não dobrou joelhos para Baal, aqueles que estão nessa nação clamando o Teu nome, aquele, Senhor, que creem que o Senhor pode governar essa nação. Por isso, Pai, nós queremos declarar que o Senhor é mesmo o Senhor desta nação brasileira. Senhor, nós clamamos para que o leão da tribo de Judá ruja sobre esta nação, do norte ao sul, do leste ao oeste, e quando ele rugir, todo principado, toda potestade, todo aquele que Satanás enviou nessa terra, desapareça desse país, de norte a sul, do leste ao oeste, não tem mais direito nesse lugar. Pai, nós não temos padroeira nesse Brasil, nós não temos padroeiro nesse país, nós temos Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que governa as nossas vidas e governa essa nação. Por isso nós estamos aqui nesse dia, clamando por essas eleições, Pai, para que o Senhor ponha a mão nas eleições, e aquilo que está no Teu coração, seja o verdadeiro veredicto final para essa eleição. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, cremos no Teu poder, no nome poderoso, maravilhoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Se você concorda, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, santo é o nome do Senhor, santo é o nome, pode sentar, queridos, glória a Deus. Quantos estavam aqui no seminário esses dias, vieram um dia ou dois, quantos vieram? Amém, glória a Deus, quanta gente que veio,
E testemunho poderoso, isso nos edifica a nossa fé e nos encoraja a continuar. Testemunho gera fé, testemunho gera o espírito da profecia. Então, quando ela estava dando testemunho, na verdade, ela estava profetizando a bênção de Deus sobre a vida de alguém que precisa da mesma bênção e assim por diante. Então, quando alguém dá testemunho, eu falo, eu recebo a minha parte, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Gozado que até na Bíblia o Corinthians perde, que coisa tremenda. Coríntios 1, verso deu 20, aleluia. Santo é o Senhor. Eu não sei qual a tradução está nas minhas costas, mas eu vou ler a minha. E aí você fica conhecendo duas traduções da palavra. A minha diz assim, porque quantas as promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Aleluia. E antes de fazer a palavra que o Senhor pôs no meu coração, eu quero usar esse texto como o início e o fim. Eu quero desenvolver um tema hoje com você, que você me ajude a desenvolver esse tema, para que a gente chegue às conclusões desse texto que eu li no início e será a base final da mensagem de hoje. Aqui, quando eu li esse texto, eu comecei a extrair parte por parte dele, como a gente faz para entender um texto, e quando descobri que todas as promessas, ele não disse algumas promessas, ele disse todas as promessas. Então, qualquer promessa que você crê, que você tem, ela está embutida nesse texto, porque são todas as promessas. A segunda coisa que eu descobri aqui, que todas as promessas têm o sim de Deus. Eu vou repetir, todas as promessas já têm o sim de Deus. Então, ele já deu sim, está tudo certo. Mas a segunda coisa que eu descobri, por ele o amém. E eu fui estudar esse texto, esse amém que está aqui, não é o amém que nós falamos na oração. Não é o amém que a gente diz amém quando está concordando. Não, esse amém aqui é o de Apocalipse, capítulo 3, verso 14, que é o nome de Jesus. O nome de Jesus é também o amém. Entre todos os nomes que Jesus tem, um deles é o amém. Porque está escrito, quando aquela igreja recebeu a palavra de Deus, diz assim, escreve o anjo, aí logo em seguida, assim diz o amém. Ou seja, Jesus está dizendo, aleluia. Então, o que eu vejo aqui nessa coisa tremenda? Toda promessa tem o sim de Deus e o amém de Jesus, aleluia. E é isso mais ainda, é para a glória dele. Eu vou repetir, as promessas são para a glória dele. E não é ele que vai fazer a promessa é por nós, aleluia, a promessa é para nós. Então, quando uma promessa se realiza na nossa vida, já tem o sim de Deus, já tem o amém de Jesus e a glória é dele, aleluia. Põe a mão no teu irmão e fala, essa noite, Deus vai confirmar no teu coração, toda promessa que você já recebeu, já tem o sim de Deus, já tem o amém de Jesus, ela vai se cumprir na sua vida, para a glória do nome dele, através da sua vida, aleluia, aleluia, aleluia. Põe a mão no nome de alguém e diga assim, eu não sabia que isso era tão importante, irmão. Baseado nisso, e para chegar na mesma conclusão desse texto, eu comecei a ver que Deus é Deus de princípios. Deus não é um Deus solto, que toma as coisas, faz o que ele quer. Ele pode fazer, ele é dono de tudo, mas ele mesmo estabeleceu princípios para que eu e você possamos viver. Então nós vamos viver debaixo de princípios de Deus. E eu comecei a analisar esses princípios, como é que Deus discorre os princípios ao longo da história. Então eu chego, por exemplo, lá no princípio, quando Deus criou Adão e Eva, ele criou o primeiro princípio, e esse princípio se chama o princípio da obediência. Olha para o irmãozinho e fala assim, princípio da obediência. Vamos lá, vamos ler esse texto, Gênesis capítulo 1, o verso 28.
Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse é o princípio de Deus, um princípio de ordem, um princípio de obediência. Quando ele criou os homens, ele criou dentro da condição do próprio Deus, ou seja, a imagem e semelhança de Deus, ele os criou. E ao criar Adão e colocar na terra, Deus deu para ele um princípio, que é o próprio princípio de Deus. Você tem ordem para dar ordem às coisas. Você vai dominar, você vai estar por cima. É você que vai dizer o nome dos animais. É você que vai gerar a terra e cultivar a terra. Então ele deu ao homem um princípio, que é o primeiro princípio de Deus. É o princípio da ordem. Repete comigo, o princípio da ordem é o primeiro princípio de Deus. Infelizmente, Adão resolveu desobedecer o princípio. O pecado trouxe a desobediência, não foi só por causa da questão da árvore, de comer o fruto ou não comer o fruto, mas trouxe uma quebra do princípio. No momento em que a quebra do princípio entrou e o pecado entrou, o homem não podia mais ter o princípio de ordem, ele já não podia mais dominar, porque se ele dominasse a partir daquele momento, tudo que ele está colocando a mão viria o pecado, tudo que ele pôs a mão estaria destruído, e não é isso que Deus queria. Então Deus começa a estabelecer um outro princípio. Olha para o teu irmão e diga assim: segundo princípio, princípio da escolha. Quando Adão sai do paraíso e sai do princípio da ordem, ele vai para o mundo que jaz no maligno e começa a sua família. Ele tem uma esposa, começa a gerar filhos. E os dois primeiros filhos que ele gera, que é Abel e Caim, já vão entrar nesse princípio. Porque Abel e Caim não têm autoridade como Adão recebeu no Jardim do Éden. O princípio de ordem já acabou. Ele não pode mais dominar o mundo, dominar as feras, dominar os peixes. Não, esse princípio caiu por terra por causa do pecado. Então agora Deus estabelece o segundo princípio, é o princípio da escolha. Vamos comigo aqui, Gênesis capítulo 4, aleluia, o verso 1 ao verso 7. E diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos animais, dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaísse o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. A partir desse momento, a questão do bem e do mal já não é mais um problema que Deus determinou. Olha, o bem é esse, o mal é esse. Não, a partir de agora, o bem e o mal é uma questão de escolha. Agora o homem tem que escolher entre o bem e o mal, ele que tem que escolher. E Deus disse para Caim: o pecado está na sua casa, está na porta da sua casa. Você que tem que escolher se você quer que ele entre na sua casa ou que ele fique do lado de fora. Em outras palavras, foi isso que Deus disse para Caim. Em outras palavras, Deus diz: você não vai dominar mais, mas você tem o poder de escolher. E se você escolher o bem, é certo que tudo que é bom vai acontecer com você. Mas se você escolher o mal, é certo que tudo que é ruim vai acontecer com você. Porque agora é uma questão de escolha. Põe a mão do teu irmão e fala assim: é questão de escolha. Fala assim:
Eu não ia falar, mas vou falar. Põe a mão no nome de alguém assim. Quando você casou, você escolheu. O bem ou o mal. Se você escolheu o bem, você está numa benção. Se você escolheu o mal, você está no gabinete do pastor toda hora. Porque nós vivemos a questão de escolha, somos nós que escolhemos. Eu descobri que Deus não nos dá nada pronto. Ele dá algo para nós desenvolvermos, aquilo que a gente quer, por isso que é escolha. E a escolha vai estar dentro de um caminho. E eu escolho. E se estiver dentro do princípio de Deus, Ele abençoa. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim, graças a Deus, que eu escolhi bem. Por causa desse princípio, que é o princípio da escolha, nós acabamos que o nosso livre-arbítrio se tornou uma arma. Ele agora é uma arma que ele vai ser usada. Eu posso usar o livre-arbítrio e essa arma pode vir contra mim mesmo. Ou posso usar esse livre-arbítrio e a arma contra o diabo. Depende da escolha que eu faço. É por isso que tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Você escolhe a profissão, você escolhe a faculdade, você escolhe quem vai casar, você escolhe a igreja, você escolhe um monte de coisa, é você que escolhe. Tem gente que acha que Deus que vai fazer tudo para você. Não, Ele já deu o princípio de escolha. Nós temos que escolher. Por isso eu tenho que conhecer o que é bom e o que é ruim, para não cair nas armadilhas do diabo. Aleluia. Põe a mão no nome de alguém e diga assim, já começou a falar de você, irmão. E quando o homem começa toda a história dele em cima do princípio da escolha, o que Deus descobre? Que o homem começa a escolher só as coisas ruins. Parece que tem uma atração pelas coisas ruins, como se elas fossem mais gostosas. E o homem começa a desenvolver só escolhas ruins. E uma das escolhas acabou criando um outro princípio, que é o princípio da unidade. Porque o mundo começou a entrar numa corrupção tão grande na época, tão grande, que Deus resolveu acabar com todo mundo e começar tudo de novo. E aí Ele traz um outro homem. E quando Ele termina com essa geração maligna, Ele traz um outro homem. E achou esse homem no meio da corrupção. Irmãos, quando eu paro nesse ponto aqui, eu creio em algo muito forte. Eu creio que Deus não precisa de 300, 400, 1 milhão, 2 milhões. Ele precisa de uma pessoa para fazer uma grande obra no meio da nação. Toda a palavra de Deus mostra que Deus sempre usou uma pessoa, 2 pessoas. Ele não usou muita gente, porque se usar muita gente, a glória não vai ser dele. Então ele tem que usar alguém para que a glória seja totalmente dele. Aleluia. Eu quero que você profetize para quem está do seu lado, diga assim, quem sabe Deus está te escolhendo hoje para ser essa pessoa que Deus vai usar para restaurar a nossa nação, restaurar a tua família, restaurar tantas coisas. Profetiza para quem está do teu lado. A tua palavra profética funciona. Aleluia, aleluia. O princípio da unidade, Deus criou para a família. Eu vou repetir. O princípio da unidade, Deus criou para a família. Como é que eu posso descobrir isso na palavra de Deus? Porque quando Deus olhou no povo que estava corrompido e quis trazer o dilúvio, Ele ia destruir todo mundo, mas Ele encontrou um homem justo. Eu vou repetir. Ele não encontrou 2, nem 3, Ele encontrou um. E quando este homem se tornou justo diante de Deus, ele fez uma arca, e quando ele fez uma arca, no dilúvio, Deus falou, entra com toda a tua família. Eu vou repetir. Não está escrito em lugar nenhum, em nenhuma tradução, que Deus encontrou a mulher de Noé justa. Não está escrito em lugar nenhum que Deus encontrou os filhos e a nora de Noé justos. A Bíblia diz, Deus encontrou o homem, um só, Noé. Por causa dele, toda a família foi salva por causa do princípio da unidade de Deus. Não, você não recebeu essa palavra profética. Eu não sei o que está acontecendo hoje, mas vai dar certo. Põe a mão no nome de alguém e diz assim, eu quero profetizar. Que no princípio da unidade de Deus, por sua causa, olha, aponta para ele, por sua causa, se você for justo,
toda a tua família vai ser salva. Deus provou que esse princípio da unidade é muito forte. E ele mesmo disse, quando o homem resolveu fazer a Torre de Babel, você conhece a história? Quando o homem resolveu fazer a Torre de Babel, eles se uniram. Eles tinham a mesma língua, falavam as mesmas coisas. E começaram a construir uma torre porque eles queriam chegar no céu. Mas se você pegar a palavra de Deus, está escrito, Deus falando, agora o homem se tornou um só. E farão tudo o que eles quiserem. Ah, você não recebeu. Quando Deus viu que eles estavam fazendo aquela questão que era um orgulho do coração, contrário à palavra de Deus, Deus desceu do céu e confundiu as línguas. E como cada um começou a falar uma língua diferente, eles se perderam. Mas quando eles falavam a mesma língua, Deus disse, tudo que eles intentarem fazer, eles vão fazer. Eu não sei se você está recebendo, mas olha para quem está do seu lado e diga assim, se você é da minha família, e nós tivermos unidade, tudo que nós quisermos fazer, nós vamos conseguir fazer. Casa dividida não prospera. Por isso que unidade é um dos grandes princípios de Deus. E Deus está dentro do princípio, porque Pai, Filho e Espírito Santo, apenas um, aleluia, meu Deus do céu, e Deus nos fez um só, corpo, alma e espírito, um só, porque Deus trabalha com unidade, amém, aleluia, oh aleluia, pega assim no ombro e diga assim, eu quero andar em unidade contigo, irmão. Esse princípio, irmão, é indissolúvel. O único problema desse princípio é que ele é para o bem e para o mal. Quando as pessoas se juntam em unidade para o mal, conseguem fazer tudo o que eles querem. Mas quando se juntam para fazer o bem, conseguem tudo o que eles querem para o bem. Por que nós estamos vivendo uma situação tão difícil no mundo inteiro hoje? Porque há centenas de pessoas que estão juntando para fazer o mal, para descobrir as coisas, usando a inteligência para descobrir como fazer as coisas erradas, porque há um princípio de unidade. Quando se unem, é difícil quebrar isso. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos atrás, e eu era um dos auditores da empresa, e como era difícil descobrir fraude. No momento que um camarada do estoque se associava com o vendedor, e se associava com o cara da cobrança, era difícil de pegar, porque havia uma unidade, e na unidade as coisas ruins acontecem. Mas imagina, se na unidade as coisas ruins acontecem, imagina para o bem. Imagina se a gente se unir, faremos coisas incríveis para Deus, na família, na nação, na igreja, na cidade, na sociedade, em qualquer lugar, porque um povo unido jamais será vencido. Olha para o teu irmão e fala assim, acho que você entendeu. Quando Deus descobriu que a unidade podia ser feita para o bem e para o mal, e o homem estava preferindo fazer o mal, que é a casa da Torre de Babel, Deus traz um novo princípio, que é o princípio da promessa. Aleluia. Repete comigo, o princípio da promessa. Quando Adão foi derrotado pelo pecado, perdeu o princípio da ordem. Depois veio Noé, veio Babel. Os princípios foram sendo atropelados pelo homem. E Deus sempre dando um jeitinho de ajudar o homem, trazendo os princípios dele, para que o homem começasse a cumprir os princípios. E aí ele estabelece esse princípio da promessa, e ele vai chamar um homem para isso, aleluia. Gênesis capítulo 12, verso de 1 até o verso 4. Quantos estão me entendendo? Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe havia dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Aqui há 3 pontos importantes na promessa que Deus deu para Abrão. Ele chamou Abrão e começou o princípio da promessa. É o primeiro homem na terra que vai receber a promessa de Deus. E o que está dentro da promessa? Primeiro, uma nação. Uma nação sairia dos lombos de Abraão. E quando Deus dá uma promessa, queridos, eu vou falar algo para você. O impossível vai acontecer, porque se a promessa tem que acontecer, tem coisas no meio do caminho que pode impedir a promessa. Então Deus entra naquilo que é impossível, torna-se possível e a promessa se realiza. Exemplo, quando Deus disse para Abraão que ele vai ser uma nação, se você estudar um pouquinho mais profundo, você vai descobrir que naquela época, nação não é como hoje. Hoje você fala nação, você pensa Brasil, Argentina, Chile, ou qualquer país é uma nação. Na época de Abrão não era assim. Nação era quando um homem, ele era rico, tinha muita propriedade, tinha filhos, tinha netos, bisnetos, quando ele tinha muito empregado. Então ele era uma nação, ele era considerado uma nação. Agora pense comigo, cabecinha normal. Deus chama Abraão, que não tem filho, e diz, você vai ter uma nação. Por isso que Sara riu. Porque Sara sabia que através da promessa de Deus de ter uma nação, ela tinha que ter filho. E ela não tinha filhos. Então Deus tem uma promessa para alguém chamado Abraão. Vai ter uma grande nação, mas tem um impedimento. A sua esposa é estéril. Então o que Deus tem que fazer? Um milagre. Ele realiza um milagre que é uma coisa assim impossível. Eu vi aqui muitos casais jovens com crianças. Eu fico imaginando se aqui na igreja entrasse uma velhinha de 90 anos, barriguda. Eu não sei, talvez lá na porta, os irmãos de lá, eu chamar o pastor para orar pela velhinha que ela estava com barriga d'água. Você pode imaginar os vizinhos de Sara, quando ela chegou com o neném no colo? Primeira pergunta que eles devem ter feito é, adotou? Né? Porque não entra na cabeça de ninguém uma mulher de 90 anos gerar um filho, não existe isso. Agora parece que no Brasil alguém falou aí que teve uma mulher de 55 anos que gerou, né? Que já é algo extraordinário, imagina 90 anos. Mas por que Deus fez o milagre? E eu queria que isso entrasse no teu espírito. Por que Deus fez o milagre? Não foi só para atender uma família. Ele fez o milagre porque naquela família tinha uma promessa de nação e precisava ter filhos. Você não recebeu? Tem muita promessa que Deus faz para você, não por sua causa, porque através dessa promessa Ele está pensando em coisas muito maiores que você possa imaginar. Então, se você fala assim, essa promessa vai ser difícil porque é um impedimento, Ele vai ter que fazer um milagre, e Ele faz milagre para que a promessa aconteça na tua família. Aleluia! A segunda coisa que Deus prometeu para Abraão é que ele ia ter um nome famoso. Ele falou que iria ser famoso, e foi. Ele só era conhecido na terra dele, lá em Harã, onde ele tinha muita propriedade, ele era um grande empresário na época de Harã, ele era conhecido. Mas através de Abraão, Deus ia fazer ele conhecido no mundo inteiro. E eu estou falando dele hoje. Ele ficou tão conhecido que eu estou falando dele aqui em 2022. E quando você vai a Israel, ele é venerado por todos os judeus, porque ele é o pai da nação de Israel. Aleluia! Isso Deus falou e cumpriu. Você vai falar assim, mas Deus está falando que eu vou ser uma pessoa famosa. Eu não sou nem conhecido. Eu só moro aqui em Votuporanga. Acho tremendo como as pessoas não pegam a benção. Tem lugar que a gente está falando, os primeiros da fila, eu pego, é para mim, é para mim. Os de trás nunca recebem nada. Mas quando Deus está falando alguma coisa, irmão, do altar, pega a palavra profética, porque ela pode vir para você hoje. Deus pode te usar para mudar muita coisa e o teu nome será conhecido em todos os lugares da terra. Ele pode fazer isso. Aleluia. Eu creio nisso. Terceira coisa que Deus prometeu para Abraão. A bênção e a maldição não ia depender dele. Ia depender de quem o abençoasse.
Mas vou repetir. Ele disse, quem te abençoar, eu abençoo. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Ele só tinha que obedecer a Deus e deixar o resto por conta de Deus. Ah, meu irmão, quero dizer para você, você não precisa abençoar no sentido que ele está falando aqui, amaldiçoar ninguém. Quando você fizer o que Deus mandou, todas as pessoas que estiver ao teu redor vão ser abençoadas se você estiver dentro da bênção de Deus. E se alguém te amaldiçoar, não precisa amaldiçoá-lo. Deixa que Deus amaldiçoa, porque isso é problema de Deus na sua vida. A promessa é sua, aleluia. Aleluia. Eu peguei isso de uma forma extraordinária. Eu falei, se eu abençoar judeu, eu vou ser abençoado. Aí me veio uma ideia mineira, né? A última vez que eu fui para Israel foi na festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos tem um dia, que é o dia da marcha para Jesus. E nessa vez, agora tinha 90 nações cristãs lá. E a marcha para Jesus, ela acontece na rua mesmo. E as autoridades judaicas, eles colocam aqueles de ferro para ir assim na calçada, para as pessoas não invadir, ficar na calçada e não invadir a rua onde vai passar os crentes. E do lado de fora, nas calçadas, fica de muito, você não tem ideia, os judeus, eles amam ver essa marcha. Vem o judeu com família, com filhos, ficam tudo lá. Mas é a marcha de 3 quilômetros, totalmente lotada de judeus. Aí eu peguei uma nota de $100, transformei ela tudo em $1. Então eu tinha 100 notas de $1. E eu estou lá marchando, todo mundo com bandeira, eu também. Aí eu vi um casal de judeu e ia lá, dava dinheiro para eles. E eles pegam, viu? O que eu estava fazendo? Eu estava cumprindo algo da palavra. Eu estou abençoando Abraão. E a pandemia foi logo depois. E eu fui muito próspero na pandemia. E eu sei que cada $1 que eu semeei lá, eu colhi muito na pandemia. Aleluia. Então, quando você achar um judeu, abençoa. Deus falou para Abraão, quem te abençoar, eu vou abençoar. Deus não muda, irmãos. Deus não muda porque nós vivemos em 2022 uma nova era. É tudo diferente para nós, mas para Deus é igual, porque foi profetizado aqui, o pastor Fernando falou, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre em todas as coisas. O princípio de Deus não muda. Se ele disse quem abençoar Abraão, eu vou abençoar, então é verdade até hoje. Ou você não entendeu porque que o Brasil é abençoado? Eu vou repetir. Irmãos, eu tenho viajado, não agora por causa da pandemia, eu parei de viajar, vou voltar agora. Mas antes da pandemia já fui em muitas nações, muitas. Toda vez que eu volto para o Brasil, a primeira coisa que eu declaro, estou no melhor país do mundo. Porque quem vai lá fora e vê o que acontece, irmão, quando você volta aqui, nós estamos no paraíso. Nós temos coisas que muitos países estão com inveja, com ciúme. Sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos? Todo mundo vai precisar de água. E nós temos água em quantidade suficiente para atender o mundo inteiro. Nós temos soja para atender o mundo inteiro. Nós temos trigo para atender o mundo inteiro. Por que que Deus nos abençoa? Porque quando Israel ainda não era nação, queria ser nação, quem estava dirigindo a ONU era um brasileiro. E ele foi muito esperto. Porque quando ele percebeu na votação que eles iam votar contra Israel, ele suspendeu a sessão. Leia a história, ele suspendeu a sessão. E durante alguns dias ele foi em cada embaixador, um por um, convencendo. Quando ele percebeu que ele tinha maioria, ele voltou à sessão e Israel ganhou, se tornou uma nação num dia, conforme dizia a palavra do Senhor, num dia Jacó será levantado. Então, por causa disso, eu tenho certeza que tem uma aliança no céu entre Israel e Brasil. E Deus vai nos abençoar porque a gente abençoou Israel. Aleluia. Olha para tua mão e diga assim, espere. Não, fala para ele, espere. Com as mãos abertas. Que vai chegar muita bênção por sermos brasileiros. Aleluia. E outra coisa interessante, Abraão recebe a promessa. Eu falei isso aqui no seminário, vou repetir porque é importante. Abraão recebeu a promessa,
Mas quando Deus dá promessa para uma pessoa, numa família, Ele está pensando em terceira geração. Ele está pensando nos seus filhos, nos seus netos. Porque muitas das promessas que você vai tomar posse a partir de hoje, porque você vai receber essa palavra, pode não acontecer com você, mas pode acontecer com o teu filho ou com o teu neto. Porque Deus é Deus de geração, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Aleluia! Quantos estão aqui comigo? E finalmente, Hebreus capítulo 11, verso 39. Eu falo finalmente para alegrar o coração. O único que tem pressa sou eu, que vou viajar amanhã cedo. Então até amanhã às 8 da manhã eu posso ficar aqui. Hebreus capítulo 11, verso 39. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quando eu pego Hebreus e começo a falar cada pessoa, Abraão, depois vem Davi, todos eles, ele vai falando nome por nome, e vai falando das bênçãos que eles receberam, como eles foram abençoados. Abraão, através de Jacó, recebeu a promessa, Israel nasceu, a promessa aconteceu, o nome de Abraão se tornou famoso, ele se tornou o homem mais rico da terra na época, está tudo certo, a promessa veio. Mas quando eu leio isso aqui, dizendo que, apesar de tudo, eles não receberam a promessa, e está no singular, não está no plural. E a Bíblia diz que Deus reservou algo maior para nós. O que ele está falando? Ele está dizendo que apesar de todas as promessas particulares, todas as promessas que envolviam a vida daquelas pessoas, todas elas se cumpriram, mas a promessa principal eles não viram, e nós estamos vendo. Qual é a promessa principal? A vinda de Jesus, e Jesus veio. Essa é a promessa que eles sabiam e não viram, mas eles receberam as promessas particulares. Meu Deus do céu! Olha para o teu irmão assim, você é privilegiado. Porque a principal promessa, a vinda de Jesus, você está com ela. Quando Jesus veio, ele trouxe um princípio, e esse é o último. É o princípio que nós vivemos hoje. A única diferença é que esse princípio que Jesus trouxe, ele não anulou o de Abraão. Porque o princípio da promessa é eterno. Nunca vai terminar. Deus sempre estará prometendo coisas para cada um de nós. Deus sempre usará pessoas para trazer algo para a sua vida que você sabe que precisa, Deus sabe que precisa e vai dizer, assim diz o Senhor, vai acontecer na tua vida. Promessas particulares sempre existirão. Então Deus traz um princípio através de Jesus, e esse princípio não anula o outro, porque o princípio de Jesus se chama princípio da herança. Repete comigo, o princípio da herança veio com Jesus e não anula o princípio da promessa. Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2. Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez, aleluia, também o mundo. Meu Deus do céu. Olha para o teu irmão e fala assim, você a partir de agora tem o princípio da promessa e o princípio da herança. Nós vamos ter que entender isso hoje. E essa é a nossa conclusão. Porque eu comecei o texto de Coríntios dizendo que todas as promessas de Deus têm o sim de Deus, têm o amém de Jesus e se cumprirão para a glória dele através de nós. Então todas as promessas particulares estão dentro do princípio da promessa. Mas existe um outro princípio que agora eu tenho direito, que é o princípio da herança.
Então por que que Jesus veio? Jesus não veio simplesmente para salvar o homem. Ele veio para fazer isso. Mas ele não veio só para isso. Ele veio porque tinha que restaurar o reino de Deus que estava perdido, porque Satanás pegou o reino, pegou a coroa e começou a reinar na terra. Mas essa terra não é do diabo, essa terra não é de Satanás. Onde você mora não é do diabo, Votuporanga não é do diabo, o Brasil não é do diabo. Tudo isso aqui é de Deus e Jesus veio para restaurar. Por que que ele veio? Porque ele era herdeiro. E o herdeiro tem direito à herança. E quando ele veio como homem, meu Deus do céu, eu acho que eu estou muito profundo hoje. Ele tinha que nascer como homem, irmãos. Ele poderia ter vindo só como Deus e resolver tudo, mas ele não podia fazer isso, senão o princípio da herança não ia funcionar. Ele teve que vir como homem, nascer como homem, morrer como homem, ressuscitar como homem, entrar no céu como homem, para que o princípio da herança dele pudesse ser dado aos filhos dos homens. Se ele viesse como Deus restaurar o reino, nós nunca poderíamos ser herdeiros junto com ele, porque nós não somos deuses. Mas como ele herdou o reino de Deus e se tornou como homem, pagou o preço como homem, morreu como homem, ressuscitou como homem, subiu para o céu, assentou-se à direita do Pai, o dono de todas as coisas, e Deus falou que a ele cumpriu o privilégio de ser o primogênito. Mas quem é primogênito é que tem outros filhos, e por causa dele, eu e você entramos na herança. Agora escute. Promessa é algo que Deus te dá particular. Mas herança é aquilo que ele já conquistou. Vamos lá. Cura. Cura não é promessa. Deus não promete que vai curar. Jesus já disse, eu paguei o preço, porque pelas minhas pisaduras todos vocês vão ser sarados. Não estou falando que a gente não tem que orar, não estou falando isso. Eu estou dizendo que é diferente, eu não posso ficar esperando uma promessa de cura, eu tenho que dizer, eu tenho uma herança, o meu Jesus me deixou uma herança, eu posso, porque ele pagou o preço da cura, então faz parte da herança, e se é parte da herança, o princípio da herança, eu estou dentro agora, aleluia, então toda herança eu tenho direito. As maldições, a quebra das maldições, não são promessas, a herança, porque ele levou no madeiro todas as nossas maldições, então eu tenho direito de herança de ter a bênção que vem de Abraão na minha vida. Você não recebeu, toda a bênção do Senhor que quebra as maldições já está na cruz do Calvário, ele já fez, então eu tenho direito por herança. Finanças. Finanças não é promessa. Deus não vai prometer dinheiro para você, porque ele falou que ele é dono do ouro e da prata. Se ele é dono do ouro e da prata, ele tem tudo e eu sou filho, então eu tenho direito à herança. Promessa é quando Deus traz um profeta e diz assim, Deus vai trazer você para ser um missionário. Deus está abrindo uma porta na Europa para você. Isso é uma promessa. Você está aqui, meu irmão? Deus vai te dar um filho. É uma promessa. Quantos estão aqui comigo? Olha para o teu irmão e fala assim, então nessa noite, você tem que entender só uma coisa. Todas as promessas de Deus sobre a tua vida, tem o sim de Deus, o amém de Jesus, vão acontecer para a glória dele, através de você. E quando você estiver enfermo, você tem uma herança, e ela se chama cura.
Quando você tem uma maldição querendo te pegar, você tem um direito de herança. Significa a bênção de Deus. Aleluia. E quando você tiver com algum problema financeiro, você tem direito à herança, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas como Ele é o Deus de princípio, toda herança só é conquistada quando você cumpre o princípio. Por exemplo, quando morre alguém e deixa uma herança, os filhos têm direito à herança. É automático, o direito é automático. Mas se eles não fizerem um inventário, se não colocar dentro da lei, se o juiz não der a causa para esse, a herança não vem. Eles têm direito, mas tem que cumprir o que a justiça pede, que é o inventário. Nós temos direito à cura, mas Jesus falou, unge com óleo. Nós temos direito às maldições, e o Senhor disse, tome posse da bênção e não deixa mais o espírito familiar na tua casa. Nós temos direito às finanças, ter todo o dinheiro do céu, mas Ele disse, dá o dízimo e entrega a oferta. Põe a mão no teu irmão e fala assim, eu acho que essa questão está te deixando meio esquisito. Quantos entenderam? Então profetiza comigo todas as promessas individuais da minha família. Já tenho o sim de Deus. Já tenho o amém de Jesus. E serão feitas para a glória dele, através da minha vida. E eu tenho herança. Eu posso ter cura. Eu posso ter a bênção. Eu posso ter dinheiro. Então eu vou entrar no inventário e cumprir os meus princípios. Aleluia. Fique em pé no seu lugar, por favor. Uma das promessas grandes que Deus tem para cada um de nós é de que eu posso ser filho de Deus. E essa promessa é para quem não é filho. Porque quem já é filho, já recebeu a promessa. Todos aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor da sua vida, já estão dentro da promessa, já receberam a promessa. Essa promessa, Abraão não viu. Isaac não viu. Davi não viu. Porque ela aconteceu quando Jesus veio. E nós estamos depois de Jesus, então a promessa é nossa. Eu não sei se você entendeu, nós levamos vantagem sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Davi, nós levamos vantagem, porque eles não viram a promessa e nós vimos e fazemos parte dela. Jesus é o Senhor da nossa vida. E agora, por causa do Jesus, que é o Senhor da nossa vida, e se torna agora herdeiro, então Ele diz, vocês vão ser co-herdeiros comigo. E aí você diz, então o que eu tenho de direito que não é promessa? Eu tenho cura. Eu tenho a bênção e não a maldição. Eu tenho prosperidade. Eu tenho família reunida, princípio de unidade. Aleluia. Tudo isso eu já tenho direito, mas eu tenho que exercer o meu princípio que Ele disse qual é. Eu tenho que dizimar, eu tenho que semear, eu tenho que orar, eu tenho que ungir. Tudo isso eu tenho que fazer para crer que a herança é minha. E só pode fazer isso quem é herdeiro. E só é herdeiro quem já entrou na promessa de aceitar Jesus. Quantos estão aqui comigo? Feche teus olhos por um momento. Senhor, esta palavra, ela precisa ser convencida através do Espírito Santo. Ela é uma palavra, Senhor, que está toda baseada na Tua própria palavra. O que nós fazemos é trazer a Tua palavra ao vivo, colocá-la diante das pessoas, mas o convencimento vem do Senhor. Por isso eu quero clamar aqui nesta noite que o Espírito Santo venha convencer pessoas aqui, para que comece uma nova fase da vida, com um entendimento diferente, com conhecimento diferente, porque através desse conhecimento das promessas e da herança,
Muitas das portas que estavam fechadas vão se abrir. Então, Senhor, nos ajuda a ver as portas que já estão abertas e as portas que nós temos que aguardar. Faz isso conosco nessa noite, Pai. E, Pai, se tem alguém aqui ainda, que ainda não entregou sua vida para Jesus e não faz parte da promessa e nem da herança, Espírito Santo de Deus venha convencer. Venha convencer, porque esse é o dia aceitável do Senhor, o dia da justiça do nosso Deus. Estamos reunidos em Teu nome, Pai, não por uma frase crentez, porque está escrito na Tua palavra que quando 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, o Senhor estaria presente. E é por causa dessa palavra que cremos que o Senhor está aqui. Se o Senhor está aqui, o Teu Espírito Santo está aqui. E o Deus Pai, que é onipresente, está aqui também. Então o Senhor conhece cada coração que entrou aqui, que está me ouvindo, aqueles que estão na internet. O Senhor conhece mais do que nós mesmos. Então, Senhor, traz um convencimento diferente nessa noite. Algo que impacta corações. Algo que as pessoas possam meditar agora sobre a sua própria vida. E porque não estão dentro dessa promessa tão poderosa, porque não estão exercendo o direito de herança tão poderoso, porque falta algo, Senhor, falta talvez convicção, falta talvez ousadia, falta talvez intrepidez, falta talvez perseverança, falta talvez, Senhor, crer de verdade. Por isso nós precisamos até que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé. Faz isso nessa noite, Pai. O Senhor não me trouxe aqui em vão, Senhor. Teu nome sempre será glorificado através da minha vida. Esse é meu voto. Sempre darei glória ao Senhor, sempre darei honra ao Senhor. Todo louvor e majestade sempre serão do Senhor. Por isso, Pai, opera nessa noite, nesse lugar, de uma forma extraordinária. Mesmo que a gente não entenda, e não precisamos entender, Senhor, por favor, não queremos entender. Queremos apenas que o Senhor opere. Se há alguém aqui nesse salão que entrou hoje aqui, ou convidado, ou talvez você já veio diversas vezes, mas nunca teve a oportunidade de declarar que Jesus é o Senhor da tua vida, nunca teve a oportunidade de declarar publicamente: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu queria que você levantasse uma das mãos, porque eu quero orar. Se tem alguém que nunca fez essa declaração de entregar sua vida para Jesus, isso, levante a mão bem alto. Tem mais alguém? Hoje é o dia que Deus preparou para você. Tem mais alguém que quer levantar sua mão? Aleluia. Tem mais alguém que hoje quer entregar sua vida para Jesus, participar da promessa da herança do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Você trouxe algum visitante, ou seu marido, sua esposa, convide ele a vir à frente e entregar a vida a Jesus. Assim como esses aqui levantaram a mão aqui agora. Em nome de Jesus, eu quero pedir a esses queridos que estão aqui, que levantaram a mão, viessem aqui, eu quero orar por vocês. Vocês que entregaram sua vida hoje para Jesus. Pode virar para mim aqui. Tem mais alguém? Para entregar a vida para Jesus. O profeta Veronese fica comigo aqui em cima. Eu vou pedir que eles que estão aqui à frente, que vocês façam uma oração junto comigo. E eu vou pedir para a igreja toda fazer a mesma oração, que é uma oração de entrega para Jesus. Eu faço sempre. Eu não tenho receio de toda hora estar entregando minha vida para Jesus. Aleluia, está chegando mais gente aqui.
Eu queria que vocês orassem comigo. Pode ser? A igreja também ajuda. E se tem mais alguém que talvez ficou com vergonha de vir aqui, aí no seu lugar, entrega a sua vida a Jesus. Declare-se comigo. Eu quero declarar, de livre e espontânea vontade, que Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus vivo, que veio a este mundo em carne, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dos mortos e voltará. É o meu Senhor absoluto. Eu entrego minha vida a Ele hoje e rejeito a todos os outros senhores, em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Toda a igreja, levante sua mão para eles, vamos abençoá-los. Pai, obrigado por essa colheita que é tua, Senhor. São pessoas que estão entregando a vida para o Senhor. O Senhor disse na tua palavra que quem vem a ti, o Senhor não lança fora. Então, a partir de agora, nós cremos que o Senhor vai tomar posse deles e eles não vão poder mais sair dos teus caminhos. Por isso, Pai, nós os abençoamos com toda a sorte de bênção, declarando sobre eles a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que toda a promessa de Deus, toda a herança de Jesus, seja deles a partir de agora, no poderoso nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. O pastor Veronese vai recebê-los. Depois que o pastor Veronese orar e recebê-los, eu quero pedir um favor à igreja. A igreja que ama o máximo de pessoas, não se preocupe. Vocês venham aqui abraçá-los, recebê-los como família. Venham aqueles. É muito importante nós abraçarmos aqueles que estamos recebendo, porque eles já vão fazer parte da nossa família. Profeta Veronese. Amém, queridos. Estenda a mão para cá. Pai, nós, como corpo, como igreja, Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome. E concordamos com a bênção, Senhor, que foi liberada. E sabemos que o Senhor continua sendo o Deus de Efésios 3:20, que faz muito além do que pedimos e muito além do que pensamos. Surpreenda, Pai, traz experiências pessoais e reais a cada uma delas, Pai. Que eles, ó Pai, sejam dormindo, sejam, Pai, papai querido, a partir de hoje, Pai, que eles possam ser marcados por experiências reais contigo. Nós os abençoamos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Vem aqui ao altar, tem jovens aqui, os jovens vêm abraçar os jovens, as mulheres vêm abraçar as mulheres, homens aqui, eles precisam de ser recebidos na família. Venha recebê-los na família. Tem duas irmãs aqui, por favor. Tem uma irmã aqui. Quantos podem aplaudir Jesus porque Ele está fazendo obra de milagre? Aleluia, aleluia, obra de milagre, aleluia, santo é o nome do Senhor, glória a Jesus.
Quero fazer um convite aqui especial para todos e também aos jovens e adolescentes. Dia 1 e 2 de dezembro, nós vamos ter o último imersão deste ano, que será na cidade de Barretos, na Iamir Barretos. 2 e 3 de dezembro. Ok, obrigado. E a equipe de louvor e adoração vai estar lá também. E no sábado à tarde, a reunião nossa é sexta à noite e sábado à noite, mas no sábado à tarde nós vamos ter também o último deste ano, On Fire, dos adolescentes e dos jovens. Então queremos ver todos os adolescentes e jovens dessa igreja lá. E os papais os levem em nome de Jesus lá. Amém? Faça um esforço, vai ser algo poderoso, tenho certeza disso. Amém, queridos? Obrigado. Queridos, eu vou chamar eles aqui no altar para estar orando por eles, pela viagem, né? A apóstola Maricleide, ela não pôde estar aqui agora, né? Mas está tudo bem, né? Está só um vírusinho lá, mas Deus está no controle, amém? Mas eu queria pedir algo para você, que eu sei que você pode me atender. Eu acredito que tem uma meia dúzia só de livros desse ali. Pastor, eu já comprei. Compra outro e dá de presente. Tá? Não permita que leve meia dúzia de livros embora, não. Tá? Crianças precisam de libertação, né? O único que sobrou ali, acho que são bem poucos, né? Sei que tem pessoas que ainda não adquiriram. Esteja ali, eu já adquiri. Tem uma família que você vê que está passando por alguma luta ali, né? Compre e abençoe essa família. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá. Vamos agradecer a Deus. Foi tremendo. Você foi abençoado, amém? Amém. Então agora a gente está inserido em Gênesis 12:3. Né? Você recebeu o princípio de Gênesis 12:3. Eu abençoarei os que te abençoarem. Então agora é o momento de você ser abençoado. Que jeito, pastor? Abençoando. Amém? É uma semente de bênção agora. Então deixa Deus usar a sua voz agora. Pai, estão aqui os teus eleitos, escolhidos, aqueles que o Senhor tem levado para tantos lugares, e ali o Senhor tem se manifestado em glória, e nunca tem faltado a unção, o azeite sobre a cabeça dos teus filhos, e nós queremos declarar, Pai, porção dobrada, que sempre o Senhor venha, Pai, surpreendê-los em todas as áreas, que o Senhor, ó Pai querido, alcance, Pai, toda a família, Pai, alcance a tua serva, a apóstola Maricleide, que está ali no hotel agora, alcance, Pai, os netos, os genros, alcance, Pai, todos os projetos, planos, que o Senhor já estabeleceu, ó Pai, desde a eternidade. Nós chamamos a existência, Pai, todos esses projetos, Pai, abençoa, Pai, e que a cada dia o Senhor, ó Pai, surpreenda o teu filho com o teu amor e com a tua graça. Pai, também esse projeto On Fire, que o Senhor tem, ó Pai querido, depositado, Pai, nas mãos do teu filho, ó Pai querido, o Guto e a Bárbara, Senhor, e o Senhor já tem colhido frutos, Pai, através desse ministério. Surpreenda, Pai, acrescenta, Pai, Pai, que venha uma unção nova, fresca, revigora, Pai, que esses jovens dessas nações, onde os teus filhos ainda não pisaram, mas vão pisar, sejam incendiados pelo teu Espírito, Pai, de uma forma surpreendente. Abra as portas, Pai, de norte a sul, de leste a oeste dessa nação, para que esse projeto possa ser implantado, esses jovens e adolescentes, Pai, possam de fato, Pai, cheios do teu Espírito serem para a glória do teu nome. Nós os abençoamos, Pai, e declaramos uma viagem de volta, debaixo da segurança, que o Senhor dê ordens expressas aos teus anjos, para estarem levando, assim como eles foram abençoados ao chegar aqui, foram abençoados durante todo o tempo em que eles permaneceram aqui, que eles possam também voltar debaixo de bênção. É essa a oração da tua igreja, para o louvor da tua glória. Se você quiser aplaudir Jesus pela vida deles, aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Oh, glória. Eu estou feliz. Amém? Aleluia. Eu sei que você também está. Uma semana de bênçãos sem medidas aí, de céus abertos sobre você, sobre a sua casa. Que a boa mão do Senhor continue estendida sobre a sua vida. Eu tenho certeza, amado, que nós estamos vivendo um tempo muito especial. Jesus está às portas. E nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Você está comigo nisso? Amém?
Então vamos orar, agradecer a Deus. Pai, recebe toda a glória, toda a honra e todo o louvor por tudo que o Senhor fez e permitiu que se fizesse nesse lugar. Sabemos que tudo vem de Ti. Esta é a obra que o Senhor tem feito nesse lugar. Obrigado, Pai, por cada vida. Obrigado, Pai, por cada família aqui representada. Dá-nos uma semana de paz, de vitória, de céus abertos sobre as nossas vidas. E isso seja extensivo sobre todos os que estão nos acompanhando nas redes sociais. Fica conosco, nos abençoa. É a oração que faço no nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você ir embora, libera uma palavra de vitória aí na vida dos 10, 15, 20 irmãos aí. Libera a vitória aí sobre a vida dos teus irmãos, em nome de Jesus.